Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la no nosso coração e vivê-la. Nossa Lexio Divina, com o texto de Lucas 2, de 22 a 32. Terminados os dias da purificação deles, Maria e Jesus, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei de Moisés. Ou melhor, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto ensinamento a palavra de Deus nos traz diariamente. Hoje nós vimos aqui José e Maria, os pais de Jesus, são bons judeus não só de raça, mas no sentido da fidelidade ao cumprimento da lei. Eles cumprem a lei, mesmo que o seu filho seja algo totalmente diferente, não estaria sujeito à lei, porque ele foi o instituidor da lei. Ele é Deus, mas José e Maria são cumpridores da lei. Mais tarde, quando Jesus é batizado por João Batista, que João até de princípio recusa, como é que você vem para ser batizado por mim? Jesus diz, deixe que se cumpra tudo. Ou seja, Jesus, ele aprende com seu pai, com sua mãe e, mais tarde, já com a ciência da sua divindade, mas como homem, ele é formado por José e Maria. Aquela promessa que o povo de Israel aguardava, e de uma maneira especial, aquelas pessoas mais piedosas, aquelas pessoas mais tementes a Deus, como é o caso aqui de Simeão, um homem, um idoso, justo e que, pela sua proximidade em oração com Deus, o Espírito Santo o revela que ele não morreria sem antes ver, contemplar a salvação. E o Espírito o impele a ir ao templo quando José e Maria levam Jesus para cumprir a obrigação, a lei da apresentação e da consagração, porque é o seu filho primogênito e unigênito, e eles vão consagrar ao Senhor, porque é assim que dizia a lei. Simeão, impelido pelo Espírito Santo, vai. E que bela a exclamação de Simeão. E é tão bela que a igreja catalogou
esse texto aqui para encerrar um dia da oração das horas, da liturgia das horas, justamente com essa citação de Simeão, quando ele diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Simeão faz esse grande louvor a Deus. Por quê? Porque ele tem a graça de ver, de contemplar o menino Jesus, o Salvador, o Redentor. E nós? Nós temos a graça também de contemplar Jesus. Se nós olharmos aqui para essa imagem, a face de Cristo, essa é a imagem que ele quis deixar dele, impressa na face da terra. Jesus poderia ter deixado muitas outras imagens dele, mas ele quis deixar a sua face do sudário, a sua face que marca a dor, o sofrimento, mas marca também a vitória da ressurreição. É interessante que, se nós olharmos para essa imagem aqui da face de Cristo, nós vamos ver que é uma imagem de quem está em pé. Prestemos atenção que o cabelo de Jesus, ele está para baixo. Ou seja, é de uma pessoa ressurreta. Porque se fosse quando ele estivesse deitado sobre a pedra, o cabelo dele cairia para trás. Então, essa imagem por si só já diz da ressurreição de Jesus. É impresso porque Jesus quis deixar para mostrar que o sofrimento também é marca da nossa história, faz parte da nossa história. Por quê? Porque nós consentimos com o pecado. E quando nós consentimos com o pecado, a consequência dele é o sofrimento. Mas Jesus veio para vencer o pecado e também as consequências. Por isso que a imagem que ele quis deixar a imagem do sofrimento, para dizer que faz parte da nossa vida, mas de uma pessoa ressurreta, ressuscitada. Uma pessoa que, ao olharmos, ao contemplarmos essa face, nós estamos vendo o Senhor. E nós devemos dizer assim como o velho, o ancião Simeão disse: agora, Senhor, podes despedir teu servo em paz. Podes me levar, porque os meus olhos contemplaram a salvação. Ou seja, nós também estamos contemplando a salvação. Será que nós temos essa mesma dimensão do que Jesus representa como teve Simeão? E por que Simeão teve essa percepção? Pela abertura dele ao Espírito Santo. Se nós também nos abrirmos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos convencer de que é contemplando Jesus, contemplando a sua face, que nós seremos salvos, porque somos convidados ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida e viver uma vida justa como vivia Simeão. E que compromisso nós fazemos agora? Vamos fazer esse compromisso de contemplarmos sempre a face do Senhor, a face de Cristo. E contemplando essa face, sermos agradecidos, porque Deus nos deu a graça de contemplar a salvação e ela nos mostra que temos que fazer muitas renúncias, conversão, para que também nós, assim como Simeão, possamos dizer: Senhor, agora conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz. Não teremos mais medo da morte. Ela pode vir a qualquer momento, fulminante. Mas se nós vivermos contemplando a face do Senhor, abertos ao Espírito Santo, será grande alegria para nós, porque vamos fazer a nossa Páscoa, o nosso encontro com o Senhor.
E não podemos deixar isso de lado, porque fatalmente um dia vai acontecer. E que seja assim como Simeão, com o nosso coração cheio do Espírito Santo e agradecidos porque contemplamos a face do Senhor. Depois passamos esse momento de contemplação, esse momento de oração, o Senhor e nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.